Meus irmãos, muito boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos vocês, amém? Nós tivemos um probleminha aqui no Facebook, mas já acertamos aqui. Então já vamos começar a nossa live nesta noite, a parte 3, né, irmãos? A parte 3 do nosso estudo, Abraão, Segredos de uma Caminhada de Fé. E eu quero agradecer a Deus. Alguns irmãos têm comentado sobre o estudo, né? Tem dito que está sendo uma bênção, tem dito que está sendo prazeroso, né? Está estudando juntamente conosco. E você que está nos ouvindo nesta noite, você que está online juntamente conosco, sinaliza para nós como é que está saindo o áudio, se está bom, se você está conseguindo ouvir muito bem, que eu tive um problema agora há pouco com o Face aqui, na questão do áudio. Eu dei uma acertada, mas eu gostaria de um feedback dos irmãos. Você que está nos ouvindo nesta noite, se puder sinalizar para nós darmos início na nossa live nessa noite, né? Nós queremos dar um início à nossa transmissão da nossa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nós te adoramos e te glorificamos pela tua presença, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar com a Tua mente, a nossa mente, que o Senhor possa, nesta noite, abrir o céu sobre nossas vidas para que nós possamos aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, Senhor, para que a cada dia nós possamos estar na Tua presença, Te adorando, Te glorificando. Senhor, nos ajude, nos auxilie, nos dê graça e nos dê força, Senhor, para continuarmos a caminhar na Tua presença. É que eu lhe peço e lhe agradeço em Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos começar então nosso estudo, meus amados. Abraão, o pai da fé, né? Então nós vimos nas aulas passadas, meus irmãos, que Abraão, ele teve o chamado de Deus, né? Abraão, ele foi chamado por Deus para conquistar. Abraão, ele foi chamado para peregrinar na terra. E com isso a gente entende, meus irmãos, que o chamado que Deus faz para Abraão, ele é dividido em duas partes, né? O chamado de Deus para Abraão, Deus exige uma renúncia de Abraão e em contrapartida Deus traz, né, traz a Abraão uma promessa. Deus chega para Abraão e dá uma promessa a ele, uma promessa gloriosa, né? E a gente entende, irmãos, que todo chamado de Deus, ele necessita estar juntamente, né, agregada com essas duas coisas, né? A renúncia, ou seja, Deus exige a renúncia do homem, e nessa renúncia Deus faz uma promessa de algo melhor, né? Então a gente consegue subentender, irmão, que todo chamado de Deus, toda vocação de Deus, ela tem uma renúncia, Deus exige uma renúncia e Deus faz uma promessa, né? Então a gente consegue entender claramente que Deus, na sua infinita bondade, ele faz a mesma coisa com Abraão, né? Meus irmãos, a gente consegue entender muito melhor essa questão quando a gente olha para esse slide que eu estou mostrando para os irmãos, que nós temos aí o chamado, né, de Deus em Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 2 e verso 13, onde corresponde a chamada de Deus para Abraão. Então, nós temos nessa chamada a renúncia e a promessa. Só que a gente entende o seguinte: Deus ele escolhe um homem, irmãos, que na verdade ele não tem nada para oferecer a Deus. Repito, Abraão não tem nada para oferecer a Deus. É Deus que entra com o chamado na vida de Abraão
para que Abraão assim possa então aceitar ou não esse chamado de Deus sobre a sua vida. Então Deus, quando faz essa vocação, essa chamada para Abraão, nós vimos isso em aula passada, né? Abraão, ele vai ter então a idade de 75 anos, né? Abraão já é velho, ele vai ter a idade de 75 anos. Sarai, né, que posteriormente teve o seu nome trocado por Sara, ela tinha 65 anos de idade, ou seja, são um casal de velhos. E hoje, na sociedade que nós vivemos, meus irmãos, a gente vê que pessoas, quando vão chegando na sua idade, a sociedade às vezes começa a colocar meio que excluído, começa a colocar essas pessoas à parte, né? Começa a deixar as pessoas bem de lado, porque na concepção do mundo, elas entendem que muitas das vezes pessoas de mais idade, elas não possuem qualidades para exercer certas funções. Bem diferente do que nós vemos que Deus chama um casal de velhos, né? Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65, ambos eram velhos, né? Abraão, quando ele sai da terra de Harã, ele sai com poucos recursos. Embora o seu pai Tera fosse rico, né? Ele praticamente leva poucas coisas da casa dos Sarai leva consigo é uma esterilidade, porque a Bíblia vai nos dizer que ela estava estéril, né? Então, ela não poderia ter filhos, ela não poderia dar filhos a Abraão, ela não poderia, biologicamente falando, na idade que ela estava, né, de modos naturais, ela não poderia dar um filho a Abraão. Abraão, que é um que é uma pessoa que quando qualquer um olhasse para ele, diria: este homem não tem condições de fazer com que as promessas de Deus sobre a sua vida possam ser alcançadas. Qualquer um que olhasse para Abraão e Sara via um casal de velhos e a única coisa que repousava sobre a vida deles era a promessa de Deus. Só que a promessa de Deus sobre a vida deles necessitava de uma renúncia. Por quê? Porque Deus precisa que o homem renuncie para que o homem esteja vazio, para que assim Deus possa encher. Ou seja, Abraão é o depositário fraco, como escrevi aí, né? Das promessas divinas e deve contar com a ajuda de Deus. Ou seja, é um casal de velho, não tem força, né? A pouca força que tem não diz muita coisa. São um casal de velhos, Abraão com poucos recursos e, acima de tudo, em contrafase à promessa de Deus, nós temos aí Deus prometendo que ele seria pai de uma grande nação, né? Que ele seria, Deus faria através dele, traria à existência uma grande nação, mas Abraão ele sai com uma esposa que estava estéril, ou seja, não poderia ter filho. Ou seja, Abraão ele trafega na contramão das promessas de Deus. Abraão ele surge na história com Sarai dentro de um processo que Deus promete para ele uma descendência. E em contrapartida, nós temos uma mulher que estava totalmente estéril, que não poderia ter filhos, que dar filhos, ou seja, Deus escolheu algo vazio. Deus chamou alguém que não tinha, que não possuía, que não tinha recursos próprios para trazer à existência esta chamada de Deus sobre a vida de Abraão. Então nós entendemos, irmãos, que o chamado de Deus exige renúncia. E em contrapartida, nós vemos que essa renúncia, quando ela é aceita, quando essa renúncia ela se achega na vida do homem, ela simplesmente vem para fazer a diferença. Toda renúncia que você e eu fazemos para Deus, irmão, existe uma troca de experiências, porque você vai se esvaziando de si, você vai se esvaziando da
das coisas humanas, vai se esvaziando dos seus conhecimentos, das suas concepções, e em contrapartida, eu e você vamos nos enchendo do conhecimento e da graça de Deus. Então nós entendemos que Abraão ele teve uma pronta resposta ao chamado de Deus. Como assim? Abraão, ele tem uma resposta, e essa resposta de Abraão, ele mediante a renúncia que Abraão faz. Então a resposta de Abraão, você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Gênesis capítulo 12 e verso 4, que é o tema da nossa aula, né? Nosso estudo nesta noite. Gênesis capítulo 12, verso 4, e vai nos dizer assim: Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Glória a Deus. Ou seja, teve uma resposta de Abraão. Quando Deus fez o chamado e anunciou os seus propósitos com as promessas sobre a vida de Abraão, Abraão prontamente aceitou, né? Abraão ele aceitou e partiu como o Senhor havia lhe mostrado. Então nós temos uma resposta de Abraão, ou seja, a resposta de Abraão é que Abraão acatou a renúncia. Ele saiu da terra dele, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, para ir para uma terra a qual Deus haveria de mostrar. Deus não tinha mostrado para Abraão ainda. Deus não tinha mostrado para Abraão que terra era essa, que local era esse. Deus só tinha falado para ele: renuncia, eu vou colocar você numa terra que eu vou te mostrar, né? Então, essa pronta resposta de, de Abraão, meus irmãos, nós vemos que Abraão, dando uma pronta resposta para Deus, nós entendemos que a promessa de Deus é uma terra para Abraão. Então, Abraão ainda não pôde ver a terra, mas pôde imaginar, porque o Senhor promete que ele haverá. Ou seja, Deus fala para Abraão: Abraão, a minha promessa para você é que eu vou te dar uma terra, só que você ainda não conhece ela. Você não viu essa terra. Todavia, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para você essa terra, Abraão. Então, meus irmãos, entenda que a terra é a promessa. Então, quando Abraão ele faz a renúncia, ou ele renuncia à sua vida em Harã, né, ele estava vivendo em Harã nesse momento, quando ele renuncia à sua terra, a sua parentela é a casa do seu pai, Deus então lhe dá uma promessa de uma terra. Só que Abraão ainda não tinha visto essa terra. Mas só que a promessa de Deus para Abraão é que Deus haveria de mostrar essa terra para ele, né? Então, essa promessa de Deus para Abraão, meus irmãos, na sua totalidade foi feita antes ainda do Senhor ter instituído os pactos ou alianças e de Abraão ter sido circuncidado, né? Logo entendemos que a fé precede as alianças, ou seja, meus irmãos, quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão, ele não havia visto a terra, não sabia como era a terra, só que Abraão, a sua resposta para a renúncia e a promessa, diz que este homem, ele acatou a promessa de Deus, ele aceitou a promessa de Deus. Ou seja, Abraão, mesmo sem ver a terra, ele creu na palavra de Deus. Ele creu na promessa de Deus. Então, com isso, irmãos, nós entendemos que Abraão, ele teve algo chamado fé. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós olhamos para o patriarca Abraão, nós pensamos que Abraão tinha apenas crença, né? O que é uma crença? A crença é você simplesmente crer, acreditar ou dar crédito. Mas a fé ela é muito maior do que isso.
Porque muitas vezes para você crer, acreditar, você precisa ver. E Abraão, ele não viu a terra, ele simplesmente aceitou a promessa de Deus. Ele simplesmente acatou esta promessa dizendo: "Olha, eu vou te mostrar uma terra. Eu vou lhe mostrar uma terra." As promessas de Deus sobre a vida dele sempre foram para o futuro. Deus nunca disse para Abraão: Abraão, vai ser agora, vai ser daqui 5 dias, vai ser daqui 10 dias. Não, Deus estava sempre falando com Abraão, né? No tempo futuro. Eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer, eu vou abençoar os que te abençoar, vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. É sempre no tempo futuro que Deus fala com Abraão. E Abraão, mesmo sem ver, e mesmo sem ter ciência e conhecimento daquilo, a Bíblia nos diz que Abraão acatou a promessa de Deus. E com isso, irmãos, a gente entende que a fé de Abraão, ela é primeiro do que os pactos ou aliança que Deus fez posteriormente com ele, porque Deus fez 2 pactos com Abraão, 2 alianças, né? A gente entende, posteriormente nós vamos ver isso com mais calma, mas a fé, ela precede as alianças, tá? Em Abraão, meus irmãos, a fé de Abraão, ela precedeu as alianças, até mesmo a lei. É por isso que na graça, irmãos, quando a gente olha para Abraão, a gente começa a entender os mistérios da graça, os segredos da graça, que anteriormente estava oculto, né, aos homens, mas que posteriormente foi revelado em Cristo Jesus. Então a gente entende que a fé, ela precede a aliança. Então guarde bem isso. A fé de Abraão precede todos os pactos e todas as alianças que Deus iria fazer com ele posteriormente. E isso é muito importante. Então nós entendemos que a pronta resposta de Abraão, na verdade, ela é mediante a fé. A pronta resposta de Abraão não é porque ele simplesmente creu, mas é porque Abraão ele teve fé, né? Mesmo sem ver a terra, mesmo sem saber como Deus faria, porque a situação dele era a seguinte: Abraão tinha uma esposa que era estéril. Como que Deus iria fazer para que ele fosse pai de uma grande nação? Somente um homem que tem fé, não crença, porque crença é uma coisa comum. Os homens daquele lugar, todos eles tinham crença em uma divindade e um Deus. Só que quando Deus se revela para Abraão, Deus não exige de Abraão crença. Deus exige de Abraão fé, porque as promessas são para o futuro e a única coisa que Deus pede para Abraão é uma renúncia. Abandona tudo e vem peregrinar sobre a terra. Deus deixa isso muito bem claro, irmãos. Então, a pronta resposta de Abraão para um chamado que exige que Abraão jogue tudo fora, abandone tudo, para ir para uma terra que ele não conhecia, né? Servir um Deus que se manifesta para ele. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja, Abraão não tinha pessoas que falavam deste Deus. Deus então resolve se manifestar para Abraão, pedindo para que Abraão renuncie e acate as suas promessas. E pela fé, né, Abraão então ele aceita estas promessas de Deus. Então algumas pessoas acreditam que Abraão tinha apenas crença, né? Algumas pessoas acreditam que Abraão tinha crença, mas na verdade o que Abraão tinha é fé. Abraão, ele tinha fé, fé em Deus, não apenas crença. Então, com isso, meus irmãos, a gente entende que Hebreus capítulo 11, verso 1, vai nos provar que a fé, né, é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Tá? Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Então a gente vai entender que a fé
ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção, né, de fatos que não se vê. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, meus irmãos, esperava algo da parte de Deus. Abraão esperava em Deus, mas sempre no futuro, né? Em cima das promessas de Deus. Então a fé de Abraão, ele fazia com que ele esperasse em Deus. A fé de Abraão fazia com que, mesmo que ele não visse a terra, mesmo que ele não peregrinasse pela terra, mesmo que ele não andasse pela terra, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele partiu. Verso 4, capítulo 12, verso 4 de Gênesis, vai dizer que ele partiu, ou seja, ele teve um ato de fé. Ele teve uma atitude de fé. E essa atitude de fé nos prova que Abraão não era um homem de crença. Volto a repetir, Abraão não era um homem de crença. Abraão era um homem de fé. Abraão não viu a terra, mas acreditou na promessa. Abraão não tinha um conhecimento profundo acerca de Deus, mas ele teve fé para crer na palavra deste Deus. Então, Abraão ele teve fé. E a Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, ela por si só ela se explica, ela nos prova que Abraão ele teve fé, tá? Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, vai nos dizer, pela fé Abraão, ou seja, essa modalidade de fé, né, de Abraão, essa fé aqui de Abraão, vai nos deixar muito bem claro que Abraão não teve crença, ele teve fé, tá? Abraão não teve crença, ele teve fé, ele foi além da crença em Deus, ele acatou as promessas de Deus. Então a gente vê, pela fé, Abraão, então, ou seja, a Bíblia nos confirma que Abraão agiu por fé. Quando chamado, né, nós estamos falando desse chamado, obedeceu, ou seja, é a resposta de Abraão. Quando ele foi chamado, ele faz a renúncia e a resposta dele é obedecer. Ele parte, ele sai, tá? Vai começar a peregrinar pela terra. Ou seja, quando for e aí continua dizendo, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Ele não sabia para onde estava indo, mas estava se dirigindo a um lugar que receberia por herança. E tudo isso nos mostra que Abraão não teve crença, Abraão ele teve fé. Abraão ele teve fé. É por isso que Abraão ele é o pai da fé. Não simplesmente porque ele instituiu o monoteísmo, né, a crença no Deus único, mas ele instituiu a fé, que é crer sobrenatural. É a certeza daquilo que se espera e a convicção de coisas que não se vê. Isto é fé. Abraão teve certeza em Deus e teve convicção, mesmo não vendo que Deus haveria de cumprir as suas promessas sobre a sua vida. A forma como Deus deve ter falado com Abraão ali em Ur e a decisão que Abraão toma em Harã, quando ele então abandona tudo e faz, deve ter sido um chamado muito forte ao coração de Abraão, para que a fé de Abraão então acendesse e ele simplesmente obedecesse em resposta à proposta de Deus, ao chamado de Deus sobre a sua vida. Então, o chamado de Deus sobre a vida de Abraão, quando Abraão dá prontamente uma resposta de fé a esse chamado, nos faz entender que Abraão torna-se então o pai da fé,
esta modalidade chamada fé. Quando a gente olha, continuando, irmãos, a gente começa a entender que Abraão, ele se torna o pai da fé de uma forma que tudo que Abraão começa a fazer, a partir de agora você vai começar a entender um pouquinho melhor essa questão, né? Então, a partir desse momento, quando a gente começa a olhar para as Escrituras, a gente começa a entender que Abraão, ele começa a peregrinar pela terra, tá? Ele dá uma resposta a Deus, essa resposta não é em palavra, mas essa resposta é em atitude, tá? A atitude de Abraão é: partiu, pois, Abraão, verso 4 do capítulo 12. Então essa é a resposta de Abraão para o Senhor. Então Abraão ele começa a peregrinar pela terra, a andar pela terra. E a gente começa a entender, meus irmãos, que a partir desse ponto, tá? Deus começa em Abraão a colocar segredos ocultos, como diz em Colossenses, né? Que Cristo é o segredo oculto no passado. Então, toda a atitude de Abraão, toda a atitude que Abraão tem a partir desta renúncia e desta atitude de fé que ele tem, todos os passos de Abraão vai começar a apontar para Cristo Jesus. É um tipo, né? Todas as atitudes de Abraão vão apontar para Cristo Jesus. Então note que Abraão, sendo o pai da fé, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, Abraão, sendo o pai da fé, ele começa a ter atitudes e que todas essas atitudes elas apontam para Cristo Jesus. Então o segredo de Abraão, meus irmãos, é que Abraão, na sua caminhada, na sua jornada, tudo que Abraão vai fazendo, vai apontando para Cristo, vai direcionando para Cristo. Então eu quero que você dê uma olhadinha no nosso slide aí, né? E nos versos 6 até o verso de número 9, nós temos aí então a peregrinação de Abraão, né? Então, em Gênesis capítulo 2 e capítulo 12, né, melhor dizendo, e verso 6, você que tem a sua Bíblia, você pode ler ela juntamente conosco, vai dizer assim: passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Dali passou para o monte de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul, né? Entenda, irmão, que a partir agora do verso 6 até o verso de número 9, nós vamos ter uma peregrinação de Abraão pela terra, tá? E a gente começa a ver que ele começa a andar por alguns locais e a Bíblia vai nos dando o direcionamento desses locais, tá? Então, no capítulo 12, verso 6, vai dizer que Abraão, ele parte então com Ló, parte com a sua esposa, parte com os poucos bens que ele tem, e ele começa a peregrinar pela terra até chegar aqui à cidade de
Siquém. Tá? Então, a primeira cidade que Abraão chega é a cidade de Siquém. Tá? E note que a Bíblia depois vai dizer que Abraão, nesse lugar, né, ele chega até o Carvalho de Moré. E quando ele chega no Carvalho de Moré, a Bíblia nos diz que os cananeus já estavam naquela terra, ou seja, a terra que Deus promete a Abraão já tinha pessoas que estavam morando nela. Mas nessa terra, nessa região chamada Carvalho de Moré, onde era uma região onde os cananeus se achegavam para fazer sacrifício às suas divindades naquele lugar, a gente entende, meu amado irmão, que Abraão chega naquele lugar e o que ele faz? Ele erege, né? Ele constrói um altar ao Senhor, tá? Então, ele vem e constrói um altar em Deus, um altar para o Senhor em Siquém. E Siquém, se nós fôssemos puxar o significado deste nome Siquém, Siquém significa ombros, tá? A palavra Siquém, a cidade de Siquém, ela significa ombros. E ela estava apontando, né, para a região norte, tá? Ela estava ao norte. Então a Bíblia nos diz que ele chega em Siquém, no Carvalho de Moré. Deus fala com ele, dizendo: olha, essa terra é a terra que eu vou dar para a sua descendência, a terra que eu tenho prometido a você e a sua descendência. Então Abraão, o que Abraão faz? Ele então edifica um altar neste lugar. O primeiro altar que Abraão constrói é na cidade de Siquém. Então depois a Bíblia vai continuar dizendo, né, que ele continua descendo e passa por Betel até chegar num monte, e esse monte fica entre a cidade de Betel e a cidade de Ai, tá? E note, irmãos, que Deus dá, né, a instrução para o escritor de Gênesis, né, Moisés, e ele dá as referências cardeais, né? Ou seja, Betel ficaria ao ocidente, da onde Abraão havia se chegado, né? Porque Abraão ele tinha vindo a um monte entre essas duas cidades e feito aqui um altar, tá? Então Abraão veio aqui e construiu um altar entre Betel e Ai, e a Bíblia vai nos dar os pontos cardeais, dizendo que Betel estava ao ocidente e a cidade de Ai estava ao oriente, tá? E note, se nós pegássemos esses dois nomes, Betel e Ai, e fôssemos ver o significado deles, Ai significa monte de ruínas e Betel significa casa de Deus. Então, segundo o altar, os 4 altares que a Bíblia nos fala que Abraão erigiu, o segundo altar foi neste monte, né, entre Betel e Ai, tá? Então, quando a gente vê, irmãos, a Bíblia nos dando essas determinações, né? O Oriente, se você não sabe, o Sol, ele nasce daqui e se põe ao Ocidente, tá? Então, o Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. A Bíblia fala que ele chega aqui no meio dessas duas cidades, e se você vê no mapa, essas duas cidades, hoje elas existem, né? Se você pudesse ver, quando você sobe nesse monte onde Abraão fez o sacrifício, né, ao Senhor neste altar, é uma cidade que está bem próxima uma da outra, tá? Então, Siquém, Betel e Ai são cidades que estão próximas uma da outra, mas quando ele sobe sobre esse monte e faz esse altar, Abraão ele consegue ter visão tanto da cidade de Ai quanto de Betel, né? Da região de Betel, região de Ai.
E a Bíblia vai continuar dizendo no verso 9, meus irmãos, que Abraão continua fazendo a sua jornada para o sul, né? Então, logo após ele sacrificar o Senhor, erigir um altar, né? Aqui nessa região montanhosa entre Betel e Ai, a Bíblia nos diz que Abraão ele vai descer para o sul, tá? Com isso, irmãos, a gente vê que todo chamado de Deus, ele exige, tá? Todo chamado de Deus, ele vai exigir renúncia. E o próprio Cristo nos deixa isso muito bem claro quando ele chega em Lucas capítulo 9 e verso 23 e diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, tome cada dia a sua cruz, vem e me siga, né? Então, meus irmãos, quando a gente olha para essa proposta de Cristo, nós temos aqui uma renúncia, tá? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então são coisas que a gente começa a ver na Bíblia e talvez você deve estar se perguntando, pastor, não estou entendendo essa colocação que o senhor está colocando. O que tem a ver essas cidades? O que tem a ver? O que se aplica na minha vida? Isso que o senhor está explicando? Entenda, Abraão ele teve um chamado de Deus. E todo chamado de Deus é um princípio bíblico, nós já falamos isso, né? Todo princípio bíblico ele tem que estar tanto no Antigo quanto no Novo. E Cristo ele não poderia negar, ir contra a sua própria palavra. Então Cristo diz: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é uma exigência de Deus. Todo chamado, seja ele para a salvação, seja ele para o ministério ou para exercer qualquer função ao Senhor, é necessário que haja uma renúncia dos homens. É necessário que eu e você renunciemos. Então a gente consegue subentender que Cristo é a proposta de Deus para todos os homens. O chamado de Deus para os homens não é para servir, não é para obras. O chamado de Deus para os homens é cruz. Eu quero que você volte aqui para o nosso slide, tá? Eu quero mandar ali um abraço para nossa diaconisa Solange, né? Está ali nos mandando a paz, diaconisa, que Deus abençoe sua vida. Voltemos aqui para o nosso slide, irmão. E a gente vai começar a entender que Deus começa a revelar Cristo através das peregrinações de Abraão. Então, se a gente fosse entender, nós temos aqui o norte, tá? Vamos entender esse mistério, esse segredo de Deus para Abraão. A renúncia aponta para a cruz, irmão. Se eu não renunciar acatando a minha cruz, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e tendo uma atitude de fé que é seguindo a Cristo, eu não tive um chamado. Eu simplesmente tive uma crença. Porque a fé verdadeira diz que eu tenho que negar a mim mesmo, negar tudo que eu tenho, que eu sou, para que Cristo possa a cada dia estar sendo representado por mim. Então a gente começa a ter os pontos, vamos pelos pontos cardeais aí, irmãos. Nós temos aqui na parte de cima, né, o norte, nós temos aí o sul, nós temos aí o oriente e nós temos o ocidente, tá? Logo, irmão, vamos começar então a traçar linhas pelas peregrinações
de Abraão. Então a Bíblia nos diz que ele vem até Siquém, e de Siquém ele desce até o monte. Então nós vamos traçar uma linha até esse monte. Vou deixar um pouquinho mais larguinho aqui essa linha para que você possa enxergar melhor. Tá? Então ele desce até um monte que fica entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. Então a Bíblia nos diz, nos dá os pontos, dizendo que ele arma a sua tenda, tendo Betel aos seus lados, ao seu lado, e Ai do outro lado. Então nós traçaríamos uma linha de Betel até a Ai. Então nós temos aí uma linha de Betel até a Ai. Então ele faz um altar em Siquém, faz um altar entre Betel e Ai, e depois ele desce para a parte sul, que é no verso de número 9. Então, se você for bom de vista aí, você já vai começar a entender o mistério, o segredo de Deus através da fé de Abraão. O que nós temos então é que através dessas peregrinações de Abraão, a cruz de Cristo ela passa a ser revelada. Ou seja, a renúncia de fé, a renúncia que Deus faz, é uma renúncia de cruz. Ou seja, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então nós temos aí essa peregrinação de Abraão, já revelando a cruz de Cristo, o chamado de Deus para Abraão. Abraão, ele caminhando por essas terras, por essas regiões, quando ele começa a peregrinar e a andar, mesmo ele não tendo ciência disso, ele então vai revelando o segredo de Deus, que é a cruz de Cristo. Então, o que Deus propõe para nós, meus irmãos, é uma renúncia de negar a si mesmo, tá? Tomar cada dia a sua cruz e seguir a Ele. Esta é a proposta de Deus. Esta é a vontade de Deus, irmão. Então não adianta o homem querer entrar numa igreja, se assentar numa igreja, ouvir os louvores da igreja, né? Mas se ele não renunciar, se ele não tiver renúncia, se ele não se arrepender, se ele não passar pela cruz de Cristo, irmão, foi em vão. Tudo isso foi em vão. Abraão, na sua peregrinação, ele desenha para nós o propósito de Deus para cada homem que tem o chamado, que é chamado por Cristo, que é chamado por Deus, que é renúncia, negar a si mesmo. Aquela velha natureza que eu e você tínhamos, ela tem que morrer. Aquela velha natureza que nós tínhamos e que nós muitas vezes deixamos ainda, meu irmão, ela em evidência em nossas vidas, ela tem que morrer. Essas coisas que nós vemos nos dias de hoje, esses evangelhos que são pregados, né, dizendo que Deus tem coisas para fazer, que Deus tem coisas para te dar, que Deus tem uma série de coisas para serem feitas para o homem, e às vezes nós vemos que parece que Deus não é Senhor, que Cristo não é Senhor, que Cristo parece ser servo, né? Que Deus é obrigado a dar casa, que Deus é obrigado a abrir portas, que Deus é obrigado a dar saúde. Irmão, evangelho é pela fé. Se o evangelho é pela fé, se a graça
é pela fé, esta graça ela é anunciada desde o princípio, desde quando o mundo é mundo, desde quando o mundo caiu pelo pecado, Deus manifesta a sua graça em Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o servir a Cristo. Para que você possa entender melhor essa questão, nós vamos aqui voltar ao nosso slide, tá? E aí a gente vai conseguir entender melhor esse propósito aqui, tá? Voltemos então ao nosso slide. Quando a gente olha, irmãos, para Lucas capítulo 23, versos 38 ao 43, nós vamos ter ali a passagem da crucificação de Cristo, tá? Então nós vamos ter ali a crucificação do Senhor Jesus. E eu quero que você se lembre das cidades que nós citamos anteriormente, que Abraão peregrinou. Então a primeira cidade que nós temos, irmãos, é a cidade de Siquém. Tá? Então a primeira cidade que Abraão ele passa, que ele chega, a porta de entrada de Abraão para a terra prometida era Siquém. Então quando ele chega em Siquém, quando Abraão chega nesta terra, o Senhor faz uma proposta para ele. O Senhor fala com Abraão dizendo que, olha, esta terra eu hei de dar à sua descendência. Então, em Siquém, nós temos uma prefiguração do que foi colocado na cruz de Cristo pelos soldados e por Pilatos, né? Então, nós temos aqui em Lucas 23, 38, diz assim: e havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Então, o que ele está falando aqui? Se nós lembrássemos de Siquém, a gente vai entender o seguinte: Siquém, ela fica na região norte, ou seja, se você olhar para o globo terrestre, o norte fica para cima, né, entre os pontos cardeais. Então, havia uma inscrição acima dele, né, e dizia: este é o rei dos judeus. Você se lembra da promessa que Deus fez para Abraão quando ele chega em Siquém? Ele fala assim: a tua semente darei esta terra. Ou seja, Abraão seria o pai. Abraão seria aquele que ia fazer com que uma geração nascesse naquele lugar. Então, na terra de Siquém, Deus faz a promessa dizendo que ali seria a herança. A partir dali para frente seria a herança. E aqui nós temos uma inscrição acima da cruz de Cristo, né? Ou seja, bem aqui na parte de cima da cruz havia uma inscrição dizendo: este é o rei. E quando fala de rei, fala do quê? Fala de um monarca, dono de terra, que é a mesma coisa que Deus falou para Abraão: a tua descendência darei esta terra, né? Então, havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Quando a gente olha, irmãos, tá, para o Oriente, então vamos colocar aqui o O de Oriente. A Bíblia vai nos dizer também, irmãos, que haviam dois criminosos, né, dois ladrões, que foram crucificados com Cristo.
havia dois homens que foram crucificados com o Senhor Jesus. E um dos criminosos, né, que estava ali do lado dele, então a Bíblia vai nos dizer assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Você deve se lembrar que quando Abraão ele sai de Siquém, então chega no centro entre as duas cidades, aqui no centro da cruz, né, a representação disto, tá? E aqui no centro desta cruz, né, Cristo está preso na cruz. Então, este era o altar de Deus, o altar de sacrifício a Deus. Nessa cruz, o Senhor Jesus está crucificado, está preso nela. E a Bíblia nos diz que Abraão ele desce até um monte, né, um lugar elevado, e ele conseguia ter visão tanto de Ai, que estava ao ocidente, e de Betel, que estava ao oriente. O R de oriente, o C de ocidente. Cristo, irmãos, ele foi tipo, né, o altar de Abraão entre Betel e Ai, ele é um tipo de Cristo, ele faz um apontamento para Cristo, tá? Dizendo que aquele que estava ali no meio, ele estava entre duas cidades. A primeira cidade ao ocidente é chamada de Ai, né? A primeira cidade é chamada de Ai, ruínas, tá? Significado de ruínas, monte, ruínas, né? Você pode se lembrar. E essa monte de ruínas, o que que é? É este ladrão que está aqui do outro lado, representando aqui a cidade de Ai. E qual que era a ruína? A ruína, esse monte de ruína, é porque esse ladrão não acreditava que aquele que estava na cruz tinha poder de salvá-lo. Então, quando o homem, Abraão andava por fé, quando o homem não tem a fé em Cristo Jesus, ele toma sobre si, como exemplo, o nome da cidade de Ai. Então, ele vive em um monte de ruínas, ou seja, ele vai ser destruído, ele vai ser condenado. A Bíblia nos diz, irmão, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não vive em ruínas. A pior ruína que o homem pode ter na sua vida não é perder bens, não é perder riquezas, não é perder dinheiro. A pior ruína que o homem pode ter na sua vida é não acreditar no sacrifício da cruz de Cristo. Não acreditar que aquele altar ali no centro, ali no meio, ele tem o poder de tirar o homem da ruína. Do outro lado, irmãos, nós temos também um outro ladrão, tá? Aqui, do outro lado de Cristo, nós temos um outro ladrão que diz assim para ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse ladrão aqui vai representar, meus irmãos, a cidade de Betel. Por quê, pastor? Lembra de mim quando entrares no teu reino. O teu reino. Sendo Cristo o Filho de Deus, Cristo
estaria voltando, então, segundo a declaração de fé desse ladrão, Cristo estaria voltando para a casa de Deus, para a casa do Pai. Estaria voltando da onde ele havia saído anteriormente, né? Então, o ladrão que insulta Cristo, né, já tinha sido vaticinado por Deus através de Abraão, quando Abraão ele faz o altar entre a cidade de Ai e Betel. E quando Cristo dá uma declaração para este outro ladrão, porque para um Cristo não disse palavra alguma, mas quando o outro faz a declaração de fé em Cristo Jesus, dizendo para aquele ladrão: olha, nós merecemos estar, né, onde nós estamos porque nós erramos, nós pecamos, né, nós transgredimos, mas este não fez mal algum. Então ele faz uma declaração de fé dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando entrares na casa de teu pai, na casa de Deus, o teu reino. E aí Jesus dá para ele a declaração que vai representar o que Abraão fez quando ele quando ele acaba de edificar aqui o altar, né? Quando ele termina de edificar este altar e sacrificar, quando o sacrifício é concluído, então a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 12, verso 9, que Abraão desce, né, até a região sul. E aí na região sul é o verso 43, tá? Então vamos colocar o S de sul aqui. E vai representar o quê? Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então Cristo está falando para este ladrão que ele iria morrer, ou seja, ele iria descer, ele ia morrer. Só que por causa da sua declaração de fé, ele estaria no paraíso. Então note, irmãos, que tudo aponta para Cristo. Todas as atitudes de Abraão, a sua renúncia, a sua fé na promessa de Deus, a sua fé em Cristo, mesmo que ele não tivesse, né, esse conhecimento de Cristo ainda que ele tivesse uma concepção, né, sobre o que seria tudo isso que ele está fazendo na terra, por que andar, por que edificar altares, tudo isso estava apontando para o Senhor Jesus. Tudo isso, meus irmãos, estava apontando para Cristo. Então essa peregrinação de Abraão, essa estadias que ele faz nessas cidades, meus irmãos, vai nos mostrar que tudo aponta para Cristo, não tem para onde correr. Você que está me ouvindo nesta noite, você, meu irmão, que está nos acompanhando por esta live ou pelas salas de vídeos que foram compartilhadas, eu quero te falar algo, você ainda que não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não basta simplesmente você ir para a igreja, você tem que renunciar. Você tem que acatar as promessas de Deus. E as promessas de Deus concernente a esta vida, se você esperar, como disse o apóstolo Paulo, somente em Deus, nas coisas dessa terra, eu e você somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a promessa de Deus é para um tempo futuro. Assim como Deus fez uma promessa para Abraão, mas em um tempo futuro, e a única coisa que Deus exigiu de Abraão foi para que ele caminhasse e andasse pela terra, é o que Cristo faz conosco. A promessa de Cristo para a minha vida e na sua vida não é promessa de bens terrestres, não é promessa de coisas dessa terra, é promessa de algo futuro, é de algo muito maior. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo é a chave da minha e da sua salvação. A minha e a sua peregrinação, a forma como nós caminhamos nessa terra tem que ser a forma como Abraão caminhou na terra, meus irmãos.
Abraão caminhou pela terra formando, mesmo que ele não tivesse conhecimento acerca disso, Abraão caminha pela terra e os seus passos criam, modelam a cruz de Cristo. Será que o meu passo e o seu passo, meu irmão, que está me ouvindo nesta noite, está sendo modelado ou está representando os passos de Abraão? Está sendo feito a cruz de Cristo, a forma como eu me comporto, a forma como eu falo, a forma como que eu trato as pessoas? Será que essa forma está sendo copiada de Abraão? Será que eu cheguei em Siquém? Será que eu já cheguei em Siquém ou estou perdido? Talvez você anda de igreja em igreja, de templo em templo, e passa de mão para mão, pede para um pastor orar, para um outro pastor orar, porque esse é mais poderoso do que aquele irmão. Para com isso. A cruz de Cristo é o que nos torna aprazíveis a Deus. Você nem chegou em Siquém ainda. Você nem colocou sobre os teus ombros, Siquém significa ombros, você nem colocou sobre os teus ombros ainda a cruz de Cristo. Você está perdido. Você não sabe para onde você vai. Talvez você está como uma mulher samaritana. É nesse monte, é naquele monte. Aonde é que eu tenho que ir para adorar? Não é no monte. Não são em montes. Não são em templos. É na cruz. É no Espírito. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E estes estão sendo procurados. E estes estão sendo caçados por Deus. Aqueles que andam nas pisadas, nas pegadas de Abraão, formando a cruz de Cristo em cada lugar que ele vai. Homens que negam a si mesmo, saem dos seus confortos, dos seus lares e vão viver em tendas, em terras que, quando ele chega, a Bíblia deixa muito bem claro: olha, essa terra que você está pisando já tem dono. Os cananeus moram nessa terra, mas isso não abala a fé de Abraão. Abraão continua caminhando, irmão. Abraão continua sua jornada, continua sua peregrinação. Ele continua erguendo os seus altares, ele continua fazendo aquilo que Deus exigiu, aquilo que Deus solicitou a ele. Eu quero que você entenda nesta noite. A cruz de Cristo, irmão, é a chave do seu sucesso. Não no seu sucesso financeiro, não no seu sucesso pessoal, mas do seu sucesso de uma garantia de uma vida eterna. Não espere em Cristo só neste mundo, irmão. Não espere, porque a promessa de Cristo é sempre para o futuro. A promessa de Deus para Abraão era para o futuro. A promessa de Cristo é para um futuro melhor, para uma vida melhor. A cruz de Cristo, essa cruz que muitas pessoas têm negado em muitas igrejas, em pregações, palavras como justificação e santificação que já não estão mais sendo pregadas em cima de altares, mas são palavras que muitas das vezes vêm para mexer com o ego das pessoas, para dizer que tudo vai bem. Eu não sou um profeta, irmão, do caos, mas eu quero dizer para você que o mundo, ele caminha de mal a pior. Nós cremos e acreditamos sim em dias melhores. Mas o melhor dia da minha vida e da sua vida é quando a gente começar a peregrinar pela terra, nos passos de fé de Abraão, nos passos de fé desse patriarca, que na sua jornada, na sua caminhada, ele revela um segredo para a minha vida e para a sua vida, dizendo que eu e você, que somos descendentes dele, pela fé, e a fé veio antes da lei, a fé e a graça vieram antes da lei através de Abraão. Depois de 430 anos posteriormente, vamos colocar aí 450, é que a lei veio surgir. 450 anos após Abraão. 430 quando Deus fala com ele, quando o povo entra no Egito e se torna escravo lá. Mas
Abraão já andava nas pisaduras de Cristo, nas pegadas de Cristo. Já criava a cruz, já carregava uma cruz, já carregava uma chamada, já carregava a renúncia. Eu espero que você nessa noite possa entender que Deus tem algo melhor para você. Que Deus tem algo melhor reservado para você. E isso se chama-se salvação. É o maior bem que você pode ter. Salvação para sua vida, salvação para sua casa, salvação para os seus entes queridos. Deus tem uma proposta para você. Deus tem um chamado para você. E qual a direção que você vai tomar nessa noite? Qual é o caminho que você vai tomar? Te revelei um segredo em Abraão. Esse segredo não é simplesmente você entender ele e ter ele como apenas um conhecimento de causa, mas precisa ser um efeito na sua vida. Não basta conhecer segredos. Tem que conhecer a Cristo. E andar nos passos de Cristo Jesus. Andar aquele que a Bíblia nos diz que negou a si mesmo. O próprio Jesus negou a si mesmo e tomou a forma de servo. A gente vive uma vida hoje que quer dar ordens a Deus. Nós somos servos dele. Ainda que você queira sobre a sua vida ter um cargo como Abraão teve. Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas mesmo ele sendo amigo de Deus, mesmo ele tendo intimidade com Deus, tudo que Abraão fazia apontava para Cristo Jesus. Tudo. Nas outras aulas, nós vamos ter mais revelações acerca disso. Mas eu quero que você entenda nessa noite. Pegue tudo que nós já estudamos, tudo que nós já vemos e entenda que Deus quer que você, nessa noite, entenda que tudo foi por Ele, tudo é para Ele e por meio dele. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Pegue isso, guarde no seu coração, se esforce, lute pela sua salvação. Lute para que os teus conheçam esse Cristo, não de uma forma intelectual, mas de uma forma que você caminhando na terra como Abraão caminhou, os seus passos revelem a cruz de Cristo. Os teus passos revelem que você está construindo altares e esses altares está fazendo com que o nome do Senhor esteja sendo glorificado. Nós vamos fazer uma oração nesta noite. Nosso horário já está bem avançado e eu quero agradecer a você nessa noite que nos acompanhou nesta live, a cada um dos irmãos que deixaram aí no chat seu boa noite, a paz, né? Que Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente, né? E dizendo para você que quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, se assim o Senhor nos permitir, tá? Compartilhe a live, compartilhe esse ensinamento para outras pessoas, mas eu quero que você entenda, a cruz de Cristo, ela é suficiente para garantir um futuro melhor, quando a gente não estiver mais peregrinando nessa terra, mas estivermos partido desta terra. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te glorificamos pela tua presença, pela tua graça e misericórdia. E o que nós expomos aqui nesta noite, Senhor, e sirva para muitos que vão ouvir esta palavra, Senhor. Aqueles que já ouviram e aqueles que irão ouvir,
E esta palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, possa ser fixada na tábua dos seus corações. De tal forma, Senhor, que eles entendam que a caminhada de fé de cada uma dessas pessoas tem que firmar, tem que desenhar a cruz de Cristo. Nós temos que andar, Senhor. Nós temos que caminhar. E este caminhar nosso, nós temos que levar sobre os nossos ombros a cruz, negando a nós mesmos e a cada dia tomando a nossa cruz e seguindo o teu Filho. Nos ajude, nos auxilie, nos dê graça e nos dê força. Auxilia os teus filhos que estão aí em casa, auxilia os teus filhos que estão acompanhando, auxilia os teus filhos nesta noite, Senhor, que talvez estão perdendo a fé e a esperança, mas eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo possa alcançar essas vidas e essas pessoas de uma tal forma que eles possam encontrar forças aonde eles não têm. E assim, Senhor, manter as suas cabeças erguidas e serem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe nossos irmãos. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou ligadinho conosco até aqui no final. Deus abençoe as suas vidas em Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus e até sexta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.